meus amores do terceiro ano, tudo bem? Que prazer estarmos aqui mais uma vez para fazermos a correção no nosso livro de matemática nas páginas 24 a 28. Isso mesmo, não deixe de fazer a correção e deixar tudo certinho no seu livro, tá ok, meu amor? Então, vamos ver o que está perguntando? Observe o mapa de um trecho da cidade de Palmas, no estado de Tocantins. Ele apresenta 3 percursos possíveis do Palácio da Araguaia à Praça da Graciosa, utilizando o carro como meio de transporte. Observe o trajeto destacado em azul. Então, vamos ver. Você está saindo aqui do Palácio de Araguaia, vai fazer esse trajeto todinho aqui para chegar aqui na Praça da Graciosa. Muito bem. Qual é a distância desse trajeto? Aqui, ó, está mostrando para você 5,3 quilômetros. Muito bem. Como você poderia escrever essa distância em metros? 5,3 significa 5.300 metros. Muito bem. Qual a distância do trajeto mais longo? Em vez de passar por esse trajeto azul, se ele descesse por aqui, seguisse para depois virar aqui, ele andaria 6,8 quilômetros. Muito bem. Na imagem abaixo, é apresentado o trajeto que Júlia percorre de seu apartamento até a escola. Cada centímetro na imagem corresponde a 10 metros de percurso na realidade. Qual a distância que Júlia percorre? Então, vamos ver. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 vezes 10 são 160 metros que ela percorre. Cada 10 aqui, ó, vale 10 metros. Então, se cada 10 vale 10 metros, nós temos 16, vamos lembrar da nossa regrinha, multiplicando o número por 10, nós vamos repetir o número e acrescentar um zero. Então, 16 vezes 10, nós vamos ter 160 metros. Muito bem. No painel dos automóveis há um velocímetro, aparelho que indica ao motorista a velocidade com que ele está conduzindo o veículo naquele instante, que é esse aqui, ó. Esse é o velocímetro. Há também o odômetro, aparelho que permite observar a quilometragem do veículo, ou seja, o total de quilômetros percorridos por ele até o momento. Quando o veículo percorre 1 quilômetro, o número no painel aumenta 1 unidade. Anote no quadro abaixo os números que vão aparecendo a cada quilômetro percorrido. Ou seja, nós vamos completar a sequência numérica de 1 em 1. Então, 4.404, 4.405, 4.406, 4.407, 4.408, 4.409, 4.410, 4.411, 4.412, 4.413, 4.414 e o 4.415, 4.416, 4.417, 4.418, 4.419, 4.420, 4.421, 4.422, 4.423 e 4.424. Muito bem. Quando o carro iniciou o percurso, sua quilometragem era de 4.404. Considerando o último número do quadro, 4.424, quantos quilômetros o carro percorreu? 4.424 menos 4.404 são 20 quilômetros. Muito bem. O odômetro de um carro registra em quilômetros a distância que o veículo já percorreu. Paulo anotou os registros dos odômetros em alguns casos. Então, vamos ver. Carro do tio José, 987. Carro do meu padrinho, 8.325. Carro da mamãe, 5.821. Qual dos carros tem a maior quilometragem? A maior quilometragem é o carro do meu padrinho, que tem 8.325. Muito bem. Qual dos carros tem a menor quilometragem?
A menor quilometragem é o carro do tio José, com 987 quilômetros. Muito bem. Vamos ver agora a próxima folha, o que está perguntando para nós? Então, vamos ver. Observe a cena para responder aos itens. Então, aqui nós temos uma pessoa num veículo, dirigindo, né? Aqui está o velocímetro. Então, vamos ver aqui uma placa com a quantidade de velocidade permitida. Então, vamos ver. Qual é a velocidade máxima permitida nessa estrada? 80 km por hora. Muito bem. Qual é a velocidade do carro? Está marcando aqui, ó, olha o ponteirinho, 60 km por hora. Quantos quilômetros por hora o motorista pode aumentar para dirigir na velocidade permitida? Se ele está a 60 e ele pode chegar a 80, 80 menos 60, 20 quilômetros. Observe a placa que indica a distância aproximada entre Porto Alegre e algumas cidades próximas. Sobre essas distâncias, escreva para V para verdadeiro e F para falso. Então, vamos ver. Você tem aí Guaíba, Pelotas, Uruguaiana e Livramento. A cidade mais distante de Porto Alegre é Uruguaiana? Então, vamos ver. Você tem aqui 32, 257, 632 e 493. Então, a mais distante é Uruguaiana. Então, aqui é verdadeiro. A cidade mais próxima de Porto Alegre é Pelotas? Não, a cidade mais próxima é Guaíba, porque é 32 quilômetros, é mais perto. Então, aqui vai ser falso. Para ir de Porto Alegre a Guaíba e voltar, serão percorridos 64 quilômetros. Então, se você for a Guaíba, que é 32, e voltar, vai gastar mais 32. 32 mais 32, 64. Então, é verdadeiro. Muito bem. Para responder aos itens abaixo, analise as informações da imagem do condomínio onde Inês mora. Então, você tem a Rua México, a Avenida Chicago, a Avenida Montreal, a Rua Chile e a Rua Bolívia. Então, vamos ver. Inês mora na Rua Bolívia, ela mora cá embaixo. Trace com lápis de uma cor, né, um percurso que ela pode fazer para chegar ao campo de futebol aqui da Rua México. Então, você pode vir. Você vai sair da Rua Bolívia, vai seguir, você pode ir ao finalzinho da Montreal, chegar na Montreal e você virar, né, diretamente aqui na Rua México. Você vira aqui, você vai estar no campo de futebol. Depois, quantos quarteirões há na Avenida Montreal? Da casa dela até lá. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5 quarteirões da Avenida Montreal. Se cada quarteirão mede 1 quilômetro, quantos quilômetros a avenida tem? Se cada um vale 1 quilômetro, e se você tem 5, você vai ter 5 quilômetros. Muito bem. Depois, para seus cálculos, considere que a medida do quarteirão inclui as medidas das ruas. Ok, como se cada uma das ruas aqui, ó, de um intervalo de uma rua para outra, fosse 1 quilômetro. Se ele tem 5 quarteirões, ele vai ter 5 quilômetros, certinho. Quantos metros tem a Avenida Montreal? Se cada quilômetro tem 1000 metros e você tem 5, 5 vezes 1000, 5.000 metros. Muito bem. Partindo da seta azul, lá de cima dessa setinha aqui, e dobrando à direita na Avenida Montreal, quantos quilômetros uma pessoa percorre para chegar na Rua Chile? Então, veja bem, ele está aqui, ó. Ele vai vir andando para cá. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Então, são 4 quilômetros. Muito bem. Joia! Agora, vamos ver o que está sendo pedido no próximo exercício. Olha que gráfico legal. No segundo semestre de 2017, alguns macacos que habitavam os parques de São Paulo foram infectados com o vírus da febre amarela. Analise o gráfico. Então, vamos ver macacos infectados. Esse gráfico aqui mostra muito parecido com aquele do coronavírus que passa nos jornais. Você já reparou? Então, começou aqui, ó, em julho, ele tinha 16. Aí caiu em agosto para 10. Só que em setembro ele subiu para 88. Em outubro ele foi para 109. Em novembro aumentou mais ainda os casos para 133. E
E em dezembro, ele chegou a 148 casos, aumentou mais ainda. O que representam os pontos azuis ligados pela linha alaranjada no gráfico? O que você acha que esses pontinhos azuis aqui? Eles representam a quantidade de macacos infectados. Tá vendo que foi marcado? Essa linha laranja é só para você ter uma ideia se o quadro, no caso, está aumentando ou diminuindo a quantidade de casos. Nesse caso aqui, ele só está subindo, então está aumentando. Essas bolinhas azuis, elas representam a quantidade de macacos infectados. Em qual mês foi registrado o maior número de macacos infectados? O maior deles, o ponto mais alto, foi em dezembro. Infelizmente, foi em dezembro. E o menor número de macacos infectados? Tá vendo que aqui, ó, em julho estava 16, em agosto foi para 10. Então, em 10 diminuiu os casos. Então, um mês que teve menos casos foi agosto. Eles que tiveram menos casos. Não é verdade? Então, não deixe de fazer a sua correção, de deixar tudo anotado no seu livro, para quando você for estudar, você tá com tudo certinho e ter mais segurança na hora de fazer o seu estudo, ok? Confio em você e até a próxima, meu querido. Um grande beijo no seu coração.